Amém, irmão? Cheio, aleluia, aleluia, irmãos, às vezes legiões que se manifestam, às vezes por aí, irmão, se machucam, bebem. Às vezes, irmão, quando é dia a pessoa está em perfeito estado, mas quando depois começa a beber, a usar droga, a se prostituir, o que acontece? Irmãos, dá permissão, a pessoa dá o lugar, né, dá, como podemos dizer, a legalidade para que Satanás, irmão, assuma o seu corpo. E às vezes você vê, irmão, começa a xingar, começa a fazer coisas obscenas. E no dia seguinte a pessoa depois não lembra, irmãos. Por quê? Porque ali, irmão, é uma possessão demoníaca que ocorre na vida do ser humano, irmãos, que não tem a Jesus na sua vida. E por consequência, irmão, o Espírito Santo não pode limpar porque ele não tem Cristo. Aleluia. No Evangelho de Mateus, irmãos, o Senhor Jesus ele fez uma ilustração muito interessante no capítulo 12, a partir do verso 43 em diante, sobre exatamente, irmão, comparando como é que é a vida do homem na questão espiritual. Tanto na sua questão, irmãos, daquele ser humano que Jesus entra na vida dele e limpa e expulsa o espírito imundo da nossa vida, como daquele humano, irmão, daquele ser humano também, que quando ele deixa Jesus, automaticamente o que acontece? O Espírito Santo também se retira de nós. E a casa, irmão, que é a nossa vida, ela o quê? Ela se encontra limpa. Mas já que não tem ninguém habitando, o nosso corpo ele não fica vazio. A nossa casa, que é o nosso corpo, irmãos, ele não fica vazio. Ou ele é ocupado pelo Senhor, quando deixamos Jesus entrar em nossa vida e mudar a nossa vida, habitando como o Rei da Glória, comandando a nossa vida, e por consequência ele é o primeiro da nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, começa a limpar a nossa vida, irmão, tirando toda a sujeira da nossa vida. Ou por consequência, irmãos, quem vai habitar é o Satanás, irmão, o demônio. O Satanás ele habita. Irmãos, não existe meio termo. Ou o ser humano tem a Deus na sua vida, ou ele tem o diabo na sua vida. O que acontece, irmãos? Na queda, desde o Éden, o início, irmãos, quando o Senhor criou os céus e a terra e tudo, irmãos, Adão e Eva, o casal, já trazendo a questão do casal, o casal não era perfeito porque eles tinham a presença do Senhor na sua vida. Então, irmãos, tanto que a demonstração disso, né, que podemos inferir, é que o Senhor visitava o casal, irmãos, de forma cotidiana. Só que quando aconteceu, irmão, o seguinte, o Senhor deu uma ordem para o casal. Qual foi a ordem para que o casal guardasse e obedecesse? Que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim do Éden, toda. Mas não deveriam comer de uma só. Estavam proibidos de comer uma. Qual era? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não era uma proibição somente por proibição. O Senhor depois explicou o motivo. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Ou seja, irmão, o Senhor deu a proibição e explicou qual era a consequência de desobedecer a sua ordem. Então, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra, existem consequências. O ser humano, irmão, sem Cristo, o que ele está fazendo? Quem já não tem Jesus, irmão, então dia e noite ele peca contra o Senhor, mas isso tem consequências. Ou seja, na sua vida, a vida da pessoa é presa, a pessoa, irmão, já tem uma escravidão que é a do pecado. Muitos falam assim, não, quem manda a vida sou eu, ninguém sabe da minha vida, eu que mando, eu que faço. Não, irmãos, a pessoa, quando ela não tem Jesus, já tem alguém que comanda, é Satanás. E a pessoa faz tudo o que ele manda. Como? Bebendo, fumando, se prostituindo, roubando, assassinando, irmão, fazendo todo tipo de coisa obscena. Por quê, irmão? Porque infelizmente ela é escrava. E todo escravo tem um senhor. E quem é o senhor, irmão, do homem sem Deus? É o diabo. Os fariseus questionaram Cristo no Evangelho de João, lá no capítulo 8, a partir do 32. Que o Senhor falou, conhecereis a verdade vos libertará. A liderança questiona e fala assim, olha, nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus fala. E eles mentiram, tá? Mas não vou entrar nesse aspecto aqui, mas Jesus fala. Todo aquele que comete pecado já é servo do pecado. Então, essa já tem uma escravidão. Mas Jesus, irmãos, como o Filho, aquele, irmãos, que está ali como filho, né, irmão, que comanda, é ele, irmãos, que venceu a morte, venceu tudo para nos dar hoje o quê? A liberdade da vida eterna. Aleluia, Jesus. Depois ele faz uma questão que às vezes nós não entendemos bem, irmão. Por que ele fala? Porque se o filho
vos libertar, né? Verdadeiramente sereis livres. Porque o servo não permanece sempre em casa, mas o filho permanece. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, irmãos, quer libertar da condição de escravos do pecado para nos tornar o quê? Filhos de Deus. Tem uma diferença. O filho de Deus, irmãos, nós só nos tornamos filhos de Deus quando a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos, pois, o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia. Então, irmãos, o filho, ele permanece dentro da casa. O servo não permanece para sempre. Ali, irmão, o senhor está fazendo uma comparação exatamente como é que era a servidão, de acordo com o padrão de Deus, irmão. Porque o servo não podia ficar servindo para sempre. Ele tinha um tempo para servir, depois tinha que ser o quê? Dispensado. Mas nós não somos mais somente servos. Nós somos o quê? Pela graça, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E qual é a prova disso? Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17. Tanto, irmão, que ele nos deu o quê? O Espírito de adoção de filhos. E o Espírito, irmão Santo, que habita dentro da igreja, dos filhos de Deus, ele clama o quê? Abba, Pai. Então, irmão, só tem o Espírito Santo na sua vida, aquele que nasceu e foi lavado no sangue de Cristo, quem nasceu de novo. E por que, irmão, nós estamos lendo aqui exatamente a questão, irmão, da passagem do Gadareno? Porque, irmão, era um homem comum, um homem, amém, irmãos, que a Bíblia diz, não diz qual era a sua história, a sua vida, porque o importante não é isso. Mas, amém, irmãos, aquele homem se encontrava, infelizmente, possesso. Uma legião demoníaca, tá, irmãos? Fala que uma legião é comparada a 6.000 demônios dentro de um corpo. Ou seja, irmãos, e aqui diz a Bíblia que o homem ficava gritando, ficava clamando de noite, perturbava toda a província. Amém, irmãos? Ficava se machucando, se cortando, ficava nos sepulcros. Eu lembro agora, irmão, se é em Lucas, fala, ou é em Mateus que fala expressamente que até ele andava nu, sem roupa. Ou seja, irmão, dormia no sepulcro, ou seja, as pessoas nem sequer podiam enterrar os seus mortos ali, porque ele atrapalhava. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos, é a diferença como as irmãs louvaram aqui o louvor. É quando Jesus chega. Essa é a diferença. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos libertar e nem sequer temos poder para vencer o maligno, nós mesmos não temos. Mas quando Jesus chega, irmãos, aí é uma coisa diferente. Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, irmão, quando Jesus chega, irmão, tudo, aquilo que estava em trevas, aquilo que está em perdição, morte, sombra de morte, meus irmãos, aleluia, desgraça, Jesus transforma em luz, felicidade, transformação, libertação, irmãos. Quando Jesus chega, aleluia, irmão, tudo aquilo, irmãos, aleluia, que é perturbação e desordem, Jesus coloca em ordem. E olha que coisa maravilhosa, irmão. Antes do Senhor Jesus, aleluia, tem que chegar, ele enfrentou o quê? Houve uma tempestade. E aleluia, ali tanto, irmão, que quase o barco ia afundar. E o Senhor estava o quê? Dormindo. E os discípulos falam, mestre, acorda, porque, aleluia, nós vamos perecer, o Senhor está dormindo, mestre. E ali, irmão, Jesus acorda calmamente e fala uma palavra maravilhosa. Mar, aquieta-te, vento, cala-te. Pronto, irmão, depois daquele mesmo instante, aquele momento de tempestade, de tormenta, cessou. Porque a Bíblia diz, irmãos, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 em diante, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, nós vivemos pela palavra dele. Irmão, a palavra do Senhor é a palavra final e pronto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um homem que provavelmente já morreria, delito em pecado, cheio de demônio, irmão, quando Jesus chega naquela margem, irmãos, o Senhor nem sequer precisou, aleluia, irmãos, olha como é que o Senhor Jesus tem poder. E não é um homem qualquer, não é. Jesus, além de ser 100% homem, também ele é divino. Aleluia. E naquele instante, irmão, quando ele coloca os seus pés, basta que ele coloque os seus pés na praia, irmão, ali veio o endemoniado, irmãos. A legião, sabendo, demônio sabendo que Jesus estava chegando, foi, e o que eles fizeram? Se prostraram aos pés dele. Aleluia. Irmãos, porque Jesus é Senhor, ele é Rei. E não é, aleluia, um Deus que eles colocam fraco ali na parede para depois cair e quebrar. Não, irmãos, ele não é um Deus de gesso.
Não é de madeira, né? Nem de ouro, nem de ferro, nem nada, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é Deus.